Olá, você está no Pense Diferente com Luiz Burlamac. Seja bem-vindo a esse episódio, onde eu vou falar hoje sobre pressão e resultados. Acho um tema extremamente importante no ambiente que nós vivemos, de um mundo completamente incerto, e a pressão e os resultados fazem parte do cotidiano nosso, né? Ambientes corporativos e organizacionais, os resultados normalmente são inegociáveis. Então, uma empresa, uma área, seja qual for o conjunto de pessoas dedicado a algo, precisa de resultados, né? Se você estiver no esporte, tem que ter resultado, em qualquer lugar. Certamente que indicadores são negociáveis, mas resultado em si não é. Então eu quero falar um pouquinho nesse episódio sobre isso e os grandes riscos que nós corremos como líderes se a gente não sabe como colocar pressão e lidar com os resultados. Certamente que nada no mundo se sustenta sem resultado. Pessoas assumem cargos de liderança, não são contratadas para serem boazinhas e queridas. São contratadas para quê? Para dar resultado, obviamente. Então você consegue encontrar, por exemplo, pessoas que não entregam resultados, no fim das contas vão ser desempregados. Mas você não conhece, provavelmente, um desempresário. Né? Quando uma empresa não entrega resultados, sequencialmente ela quebra, né? Então aí você se torna um falido. Então não tem desempresário, tem falido. Então o resultado é imprescindível. Resultado é a parte crítica da liderança. Mas vamos entender por quê. Uma vez eu estava num evento, numa grande organização global, no Espírito Santo, e uma pessoa eu perguntei para as pessoas assim, quem aqui é pressionado? De onde vem essa fome por resultados, né? Aí as pessoas falam, a pressão vem do meu chefe. Aí eu falei, tá bem, mas não é só do seu chefe, o seu chefe também é pressionado. Eu quero saber de onde vem a pressão. E levou alguns minutos, as pessoas custaram a descobrir de onde vem a pressão. E aqui você não vai levar o tempo que eles levaram, eu vou antecipar para você essa resposta. Isso vai esclarecer muito a origem da pressão para a gente poder lidar com ela. Toda pressão vem do mercado. O que é o mercado? O mercado é o reflexo das mudanças dos hábitos e anseios das pessoas e, por conseguinte, essas pessoas são o quê? Consumidores. Então, quando o consumidor muda o mercado. E o que acontece? A empresa tem que fazer a leitura dessa mudança e conseguir se adequar mais rapidamente. Estes consumidores fazem escolhas e eles podem elevar os resultados ou destruir uma empresa. Então, o mercado cria uma pressão em cima de quem? Dos acionistas ou de um conselho de uma empresa. Essa pressão dos acionistas ou do conselho, falando de uma grande empresa, né? Se for um pequeno empresário, a pressão é direta nele. Mas numa grande empresa, a pressão é repassada do conselho para quem? Para o presidente, o CEO. O que o CEO ou o presidente vai fazer numa grande corporação? Vai transferir a pressão para a linha logo abaixo, N1 ali. Né? Aqueles que estão logo na linha e esses que estão na linha imediata dele vão fazer o quê? Vão repassando nos níveis hierárquicos até chegar onde? Até chegar na linha de frente na operação da empresa. Nesse sentido, a pressão ela vai em escala, ela vai perpassando toda a estrutura organizacional. Isto é inevitável. E ela vem de onde? Vem lá do mercado. Onde está o risco da pressão por resultados? Na dose. O problema é que o ser humano, sem pressão, ele pode cair numa zona de conforto e não criar nada. E o inverso também, se ele receber uma pressão super forte, muito além da capacidade que ele tem, ele pode cair até numa doença, né? Até se machucar. Você pode ter empresas que você tem tanta pressão que as pessoas podem correr o risco de se acidentar, empresas que têm níveis de risco, né, de saúde e segurança e outras coisas mais. Então, o grande desafio é como que nós colocamos pressão. Tem empresas que a pressão ela vai aumentando para baixo. Este é o grande problema. E tem empresas que não, ela vai dosando a pressão para baixo, ela vai minimizando. Não é deixar de colocar pressão. O que acontece é que um CEO de uma empresa, ele consegue receber uma pressão fortíssima de um conselho. Ele tem resiliência para isso. Você pega muitas vezes um operário ou um atendente lá na ponta e coloca uma pressão de um conselho nessa pessoa, o que acontece? A pessoa espana. Ela pede conta se ela é uma pessoa talentosa.
Por isso que muitas pessoas estão saindo, não querem trabalhar em determinadas organizações, porque a pressão ali ela é insustentável. Então, qual que é a grande questão? É você analisar 3 fatores muito importantes para você colocar uma pressão na dose certa. O primeiro é o seguinte: analisar se o problema que está acontecendo ou a necessidade, qual que é o nível de impacto na empresa ou na área, se o impacto é alto, médio ou baixo. O segundo fator é a resiliência da pessoa. Se ela tem resiliência, alta, média ou baixa. Resiliência, para quem não sabe, depois mais à frente eu vou ter um episódio só sobre a área de domínio emocional, mas esse daqui a gente vai suprimir um pouquinho esse conteúdo. Mas resiliência, em síntese, é a capacidade que uma pessoa tem de voltar ao seu equilíbrio natural no momento que ela é pressionada. Tem gente que demora muito, tem gente que rapidamente volta ao seu equilíbrio. E o terceiro fator muito importante é a frequência daquele incidente ou daquela situação. Então, quando a gente fala sobre pressão, tem muitas maneiras de pôr pressão. Você pode colocar uma pressão forte desde que ela seja positiva e que a pessoa dê conta e que ela faça sentido. Porque tem gente que coloca pressão o tempo inteiro, em todo mundo. Isso não faz sentido. Não faz sentido algum. Você tem que colocar pressão com propósito. Olha algumas ideias para colocar pressão nas pessoas de uma maneira positiva, de acordo com a capacidade de cada um de suportar a pressão. Algumas ideias, por exemplo. Acompanhar, por exemplo, com intervalos de tempo mais curtos uma pessoa, desde que combine isso com ela. Fazer perguntas. Pergunta pressiona para fazer a pessoa pensar. Aumentar a frequência de conversas. Isso também pressiona, isso é uma pressão. E pode ser positivo. Né? Pedir relatórios e documentá-los, né? Porque tem gente que você combina uma coisa com ela diz que você não combinou, né? Então, documentar as coisas é uma maneira de pressionar. Designar a pessoa para assumir alguma representação em um comitê, numa reunião. Tornar pública a responsabilidade com a meta. Né? Comunicar a meta da pessoa com várias outras pessoas. Né? Colocar alguma coisa pública, vincular prêmios, gestão à vista. Né? Às vezes até usar com muita franqueza e respeito, dizer coisas para a pessoa que ela precisa. Um feedback é uma pressão. Né? Então, o que eu quero mostrar para você que está me ouvindo é que tem muitas maneiras de colocar pressão. E quais que você tem que tomar cuidado? É quando você recebe uma pressão e você não tem consciência e repassa essa pressão numa dose mais forte para uma questão emocional sua. Aí você cai em alguns riscos de pressão que eu vou falar. Primeiro, ameaçar pessoas ou as pessoas se sentirem ameaçadas. Né? Muitas vezes colocar a pessoa numa condição humilhante. Caras e bocas. Muitas pessoas não são deselegantes nem mal educadas, mas as caras e bocas são suficientes para gerar medo no outro. Às vezes levantar a voz, fazer comparações das pessoas de uma maneira depreciativa, gozações, piadinhas, provocar uma pessoa, fritar, né? Colocá-la, gelá-la. Né? Tem gente que gela os outros, né? Fazer chantagens, há muitas formas de fazer isso. Então, o que eu queria deixar para você hoje aqui é o seguinte: se você aprender a colocar na sua organização a pressão na dose certa, você vai ver que as pessoas vão além, não vão se sentir, vamos dizer, ameaçadas, mas vão ficar dentro de um estado que eu chamo de alerta positivo. Esse estado de alerta positivo deixa a pessoa continuamente no estado de produção de ideias e, quem sabe, de contribuição para um novo nível de resultados da organização. Então, pense nisso. A pressão e a maneira de colocar a pressão pode colocar seu pessoal para cima ou pode destruir a cultura até da sua organização. Pense nisso. Pense diferente e faça a diferença. Um grande abraço do Luis Burlamac.